Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos pôr sobre os pés e orar ao Senhor para que na noite deste dia, uma vez mais, nos abençoe, especialmente porque pela graça e bondade do Senhor aqui estamos para concluir mais uma etapa. E a 18ª, hein? Como é que passa depressa. Vamos orar. Santo Deus e Pai, ao Teu nome rendemos graças, a Te louvamos, bendizemos e adoramos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa para prosseguir na intensa dedicação em aprender mais e mais a Tua palavra. Eu Te agradeço pela vida de cada irmão que aqui se faz presente, nos abençoe, nos ilumine, nos instrua, que possamos ser rico e abundantemente edificados nessa noite com o aprendizado da Tua santa palavra. No nome de Jesus, oramos a Ti, confiando na vitória. Amém. Pode tomar o seu assento. Semana passada, nós demos início ao estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Explicamos, inclusive, sobre essa terminologia, esse nome, Atos dos Apóstolos, e mostramos que o livro traz-nos, na verdade, uma narrativa dos atos do Espírito Santo através da igreja como um todo, especialmente dos apóstolos. E na introdução, na semana passada, falamos sobre a importância do livro de Atos na conexão entre os livros do Evangelho e as epístolas. Este livro histórico, aliás, um único livro histórico do Novo Testamento, que nos apresenta as bases da igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual fazemos parte. E apresentamos ainda na semana passada, concluindo a nossa aula, apresentamos o capítulo 1º, capítulo que desenha ou registra a ascensão de Jesus, está aqui, e as implicações da ascensão para o ministério do Filho de Deus, hoje no céu, e o corpo dele na terra, a igreja, dando prosseguimento à obra que ele iniciou. Não que a obra dele não tenha sido perfeita. No que tange a salvação, o resgate, a redenção foi completa. Para a igreja resta a responsabilidade de anunciar esta tão grande obra realizada pelo Filho de Deus. E então, semana passada, falamos sobre o poder com propósito, o poder, a promessa do poder, para ser testemunha até os confins da terra. De maneira que hoje iniciaremos, claro, no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. É um momento marcante que configura efetivamente o início das atividades da igreja enquanto igreja. A descida do Espírito Santo é, por assim dizer, a certidão de nascimento da igreja no que tange suas atividades na representação do Filho na terra. Então, vamos ao capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o que diz o versículo 4. Então, Pentecostes é uma festa judaica, apesar do nome que estamos aqui utilizando ser um nome grego.
a gente vai falar da festa em si e do significado dela, não mais para o judaísmo, mas sim para a igreja cristã. A festa em si, Pentecostes, do grego Pentecostes, está ali, ó, significa 50º. No seio do judaísmo, a festa de Pentecostes comemorava tanto as primícias apresentadas no templo, como a entrega da Torá, a lei, no Sinai. É claro, volto a dizer, o termo que os judeus utilizam não é Pentecostes, por ser um termo grego. Eles chamam esta festa de Shavuot, que significa a festa da colheita. E o interessante é que o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito e o calendário religioso da nação começou a ser contado a partir da libertação do povo da escravidão, com a morte do cordeiro, a aspersão do sangue nos umbrais das portas, a primeira Páscoa, portanto, e o povo saiu, foi perseguido por Faraó, Deus interviu, abriu o mar, etc, etc. Conhecemos a história. Eles percorreram um caminho até chegarem ao Sinai. Quando chegaram no Sinai, Moisés vai subir o monte e depois retorna trazendo-lhes a lei. Então, dentro do seio do judaísmo, eles comemoram Pentecostes ou a festa de Shavuot como a data também em que a revelação escrita de Deus, a lei, foi entregue à nação, 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a saída do povo de Israel do Egito. No Novo Testamento, Pentecostes, para nós, aponta para a comemoração da vinda do Espírito Santo, que foi dado 50 dias após a redenção, a ressurreição de Cristo. Assim como a lei foi dada nesse período, no tempo do Antigo Testamento, para o povo de Israel, o Espírito Santo foi dado também nesse período para a igreja. E observe como é importante observarmos que tanto um quanto o outro marcam o início de suas respectivas dispensações, a da lei e a da graça, ou do Espírito, ou da igreja. 50 dias após a Páscoa, 50 dias após, no cristianismo, a ressurreição de Cristo. Então é uma data, ou é uma festa significativa dentro do calendário tanto judaico quanto cristão. Enquanto para os judeus eles recebem a lei e a partir de então eles começam a se relacionar com o eterno a partir da revelação da lei que eles recebem, para a igreja é significativo também o fato de que o nosso relacionamento com Deus ele é dinamizado, potencializado a partir da vinda, da manifestação do Espírito Santo a partir de Pentecostes. Então o capítulo 2 de Atos revela-nos esta verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo batizou seus servos com o Espírito Santo em Pentecostes. Trata-se de uma obra exclusivamente dele, o Filho. Isso é interessante, irmão, importante, diria até. Quem batiza com o Espírito Santo é o Filho, é Jesus. Foi ele quem prometeu que batizaria e é ele quem de fato tem cumprido desde então a promessa de batizar os crentes com o seu Santo Espírito. Então, a prerrogativa do batismo com o Espírito Santo, dentro das funções das pessoas divinas da Trindade, a prerrogativa de batizar com o Espírito Santo é do Filho. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Posteriormente, o Espírito Santo manifestou-se capacitando os discípulos de Cristo com os dons espirituais específicos para pregar a mensagem do Evangelho. Então Jesus batiza com o Espírito Santo e o Espírito Santo, por sua vez, dota a igreja de dons espirituais, para que a mesma, através do poder, do names, do Espírito e da manifestação dos dons espirituais,
possa levar a cabo a responsabilidade ali a si conferida, né, que é de proclamar o Evangelho até os confins da terra. Então, para que fique claro, para fazermos uma boa distinção, existem doações divinas à igreja a partir de Atos 2. Doação de Jesus à igreja. O que Jesus doou à igreja? Batismo com o Espírito Santo e dons ministeriais. Jesus dota a sua igreja de dons ministeriais. Quais são os dons ministeriais? Quem se lembra? São 5, hein? Cabe em uma mão só. Está lá em Efésios. E ele mesmo deu, falando do Filho, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, ou a tradução, dependendo, doutores, ensinadores. Então você tem esses 5 dons ministeriais que Jesus deu à igreja. O dom ministerial de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E o Espírito Santo doa, as doações do Espírito à igreja são os dons espirituais, que, lembrando aqui da aula de pneumatologia ou de paracletologia, nós temos lá no livro ou na epístola de Paulo aos Coríntios, os 9 dons espirituais. 3 manifestam a mensagem de Deus, são dons de elocução verbal. 3, a sabedoria de Deus. E 3, o poder de Deus. Aí nós temos lá o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, dom da sabedoria. Temos o dom da fé, operação de maravilhas, enfim. Os 9 dons espirituais são doações do Espírito Santo à Igreja de Jesus. Capítulos 3, 4 e 5 de Atos dos Apóstolos revela-nos os primeiros sinais no poder do Espírito Santo, bem como traz-nos também a revelação das primeiras perseguições contra a Igreja de Jesus Cristo. Nós temos o discurso de Pedro, a pregação, as conversões, no capítulo 2. No capítulo 3 nós temos a subida ao templo de Pedro e João, na hora da oração, a hora 9. Isso é interessante observar também, que eles já eram cristãos, mas não haviam rompido completamente com o judaísmo. Eles compareciam ao templo na hora da oração, nas orações regulares. Eles estão indo ao templo de Jerusalém, passam pela Porta Formosa, lugar que por tantas vezes eles passaram, uma vez mais estão passando, mas sempre passavam por ali, sem terem, até então, recebido o poder do Espírito Santo. Desta feita, eles estão passando pelo mesmo lugar, encontrando o mesmo paralítico que jazia ali há décadas, mas agora eles têm poder espiritual para mudar a realidade daquele homem que ali está caído. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 3, a gente tem uma mensagem alegórica ali, que ela é de uma profundidade singular, claro, como toda a Bíblia. Tem mensagens que são extraordinárias. Aqui é mais uma delas, capítulo 3 de Atos. Nós temos aí Pedro e João, são representantes agora da igreja, tirados do judaísmo, fazem parte agora da igreja. Nós temos o coxo, que está do lado de fora da igreja, do templo, que é uma representação do mundo. Nós temos o pedido dele, que é a esmola, que ele revela aquilo que ele quer, aquilo que ele busca. Mas o levanta e anda declarado pela igreja, representado por Pedro e João, é o que de fato o paralítico que representa o mundo precisa.
a igreja precisa sempre oferecer mais do que o mundo espera de nós, nunca menos. Então Pedro e João, eles estão representando aqui, de forma literal, a igreja agora, do poder do Espírito Santo, que está levantando caídos, que não fazem parte do corpo, estão do lado de fora, e depois que a igreja vai até eles, estende a mão, dá o que eles precisam, o que ele precisa e não o que ele quer, agora este homem que o tempo todo vivia do lado de fora vai entrar para dentro, a redundância aqui, da igreja, louvando, saltando, adorando, ou seja, um símbolo de passar a fazer parte do corpo, porque a igreja foi até ele, foi buscá-lo do lado de fora, e essa é a missão da igreja, buscar o que está caído e trazê-lo para fazer parte do corpo, fazer parte da membresia. Então nós temos isso daqui acontecendo, e naturalmente as perseguições elas se originam sempre que a igreja cumprir o seu papel, o mundo a perseguirá. Sempre que a igreja se omitir e cumprir a sua missão, o mundo não a incomodará. Haja vista que ela também não o incomoda. Então, vivem nesse sistema de não mexe comigo, não mexe com você, e coabitam tranquilamente. Mas todas as vezes que a igreja se posturar, se posicionar como igreja, ela incomodará o mundo, e uma vez o mundo incomodado, perseguirá a igreja. Então, isso é um resultado direto da ação da igreja como igreja. Então, nos capítulos 3 e 5 de Atos, o Espírito Santo revela seu extraordinário poder através da igreja, balançando inclusive a força ou os alicerces da religião dominante de então, o judaísmo. Lembra que eles fizeram tudo para parar o avanço da igreja, aliás, até mesmo antes da igreja existir como igreja, tentando matar e calar, cessar com isso o avanço deste povo, quando aquela situação fora criada para matar a Jesus. Eles tinham uma expectativa de que com isso cessariam o crescimento e o avanço deste povo. Não tiveram êxito. A igreja continuou crescendo, avançando. Jesus ressuscitou e agora nós temos um corpo que não é apenas o Senhor Jesus Cristo, mas o seu corpo, que é a igreja, dotado do poder do Espírito Santo, dos dons ministeriais e espirituais, multiplicando aquilo que o Senhor Jesus já vinha realizando. Por isso ele disse que haveriam de fazer coisas maiores do que aquelas que ele realizou. De maneira que os alicerces da religião dominante, o judaísmo, foram sacudidos. E aí, mais uma vez, a religião tenta impedir o avanço da igreja. A cura do paralítico, a porta formosa, a gente está falando aqui. A perseguição por parte do sinédrio é o que vai resultar a cura. A igreja, volta a dizer, sempre que realizar o seu papel, será perseguida. Por falar em sinédrio, o sinédrio era o organismo, a gente falou disso aqui lá no período intertestamentário, relembrando aqui rapidinho, era o organismo que reunia as pessoas mais poderosas, religiosa, política, ideológica e economicamente, na cidade de Jerusalém. O sinédrio surgiu anexo ao templo dos judeus, na chamada Sala da Pedra Talhada, baseada na revelação de Números 11, versículo 16, onde a palavra de Deus revela que Moisés e mais 70 anciãos do povo julgavam o povo hebreu. Então nós temos aqui uma imagem do templo de Jerusalém, especialmente aqui, a entrada da porta formosa, o pátio e a entrada aqui do templo. Aí nós tínhamos o pátio das mulheres, o pátio dos gentios. O sinédrio funcionava numa dessas salas anexas ao templo. Ali se reuniam os 70, aliás 71. O sinédrio era composto de 70 membros e o sumo sacerdote era quem o presidia. Nos dias de Jesus havia 3 categorias de sinedristas: os saduceus, que eram os sacerdotes, os escribas, que eram os juristas, os mestres ou doutores da lei, na sua maioria faziam parte do grupo dos fariseus, e os anciãos, que
e também, em sua maioria, faziam parte do grupo dos fariseus. Aí nós temos a reunião do Sinédrio, em que eles foram julgar e condenar Jesus. A palavra Sinédrio vem do grego Sinedrion e do hebraico Saiendrim. Ambos significam etimologicamente uma assembleia sentada, pessoas que se reúnem para julgar, se assentam para deliberar sobre alguma causa, especialmente de cunho religioso e espiritual. Notem, a partir do evento da libertação do coxo, que acabamos de ver aí do capítulo 3, que começa uma rota de perseguições atrozes e sem fim sobre a igreja. Entretanto, percebe-se que a igreja cresce de forma assustadora na perseguição. A igreja de Jesus sempre cresceu nas perseguições. Sempre, assim, historicamente. A história nos relata isso. A história nos dá conta de que esta verdade é indelével. Todas as vezes que a igreja de Jesus foi perseguida, ela cresceu. E todas as vezes que ela crescia, ela era perseguida. E era perseguida e crescia. Crescia e era perseguida. Isso acabou criando esse ciclo, até que o inimigo usou a estratégia de, ao invés de perseguir, se misturar. E a igreja então começou a ser meio que implodida de dentro para fora. Isso aí foi das piores coisas que aconteceu com a igreja. Estamos falando de história da igreja, aqui eu estou remetendo à época de Constantino. Mas vamos lá, seguindo aqui. Capítulos 6 e 7, aqui tem coisa boa para falar para vocês. Já deixe sua Bíblia aí no capítulo 6. A instituição dos diáconos. Olha, nós vamos observar como diferiu, ou está um tanto quanto diferente hoje, a separação ou a consagração, a escolha de diáconos em relação a como ocorreu na igreja primitiva. A gente vai observar isso aqui agora. É a primeira vez, capítulo 6 de Atos, em que diáconos são instituídos, são consagrados para exercer funções de auxílio, de apoio à liturgia, enfim, é tudo que demandava as necessidades da igreja para que a mesma continuasse fluindo, exercendo o seu papel. Mas nós vamos observar aqui algumas alterações, umas não tão drásticas, outras excessivamente drásticas da igreja primitiva para a nossa época. A instituição dos diáconos, daqui a pouco eu falo da perseguição e morte de Estevão. 4 padrões da chamada diaconal, vamos lá, versículo 3. Aliás, deixa eu apresentar aqui, vou do 1 até o 3. Ora, naqueles dias, está escrito aí na sua Bíblia, versículo 1, ou seja, dias de perseguição e milagres, crescendo o número dos discípulos, ou seja, aumentando o número de seguidores de Jesus. Interessante que todos aqueles que se convertiam passavam a ser de fato discípulos. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz que o número de discípulos estava crescendo com a perseguição e os milagres. Então houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isto é, os cristãos de origem grega reclamavam dos cristãos de origem hebreia, acusando-os de importarem-se com as necessidades apenas daqueles que pertenciam ao seu grupo. Facção na igreja. A igreja era formada de judeus e gentios. Quando a gente fala de gentios, em sua maioria eram gregos. Haviam viúvas hebreias e haviam viúvas gregas. Os crentes ou os cristãos gregos estavam acusando a liderança da igreja de priorizar a assistência social às viúvas hebreias em detrimento da assistência que deveria ser dada às viúvas dos gregos. Aqui é uma denúncia de partidarismo na igreja primitiva, de que os olhares pousavam sobre um grupo e não sobre o outro, um grupo era privilegiado, enquanto o outro era desprezado. Enfim, surgiu essa murmuração, o termo é esse aqui, ó. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Vamos lá. E os 12,
ou seja, os 12 apóstolos, representavam a igreja, ou a direção da igreja primitiva, convocou, fez uma assembleia geral, convocou a multidão dos discípulos, que significa dizer que uma multidão de membros da igreja era constituída de discípulos. Então, disseram o seguinte: não é razoável que nós, os 12, deixemos de lado, em segundo plano, a palavra de Deus para resolvermos essa questão. Servir às mesas, aqui é assistência social, é a caridade, é o cuidado, é a ajuda com as viúvas, especialmente, que é o tema que dá origem a toda essa discussão, essa murmuração, era a assistência prestada às viúvas. E quando a crítica chegou à direção da igreja, os 12 apóstolos, lembrando que falamos semana passada, o Matias foi posto e aqui estava no lugar do Judas, eles responderam dizendo que não era razoável, não era coerente, não fazia o menor sentido eles deixarem de lado o compromisso de estudarem, de se aprofundarem, de se dedicarem no conhecimento das Escrituras para alimentar o povo espiritualmente, deixar isso de lado para cuidar das necessidades terrenas. Importante, sim. A assistência social é importante, sim. O cuidado com o próximo é importante, sim. A assistência social da igreja é importante, sim. Só que os discípulos estão sendo aqui sábios, estão usando discernimento espiritual em declarar que não seria bom para o bom andamento da obra, para o crescimento, a continuidade do crescimento da igreja, se eles abandonassem a palavra para começar a cuidar dessas questões. Ou seja, não é racional, não é proveitoso preparar-nos para o ensino da palavra de Deus e ministrá-la ao povo, se ao mesmo tempo precisamos cuidar de coisas e fatos administrativos da igreja. Um dos dois vai ficar prejudicado. Se tentar fazer as duas coisas, naturalmente, não conseguirá fazer ou desempenhar bem as duas funções. Uma vai prejudicar a outra. E os discípulos tiveram esse discernimento. Qual foi a sugestão deles então? Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Olha que interessante, isso aqui já é a primeira diferença. Olha quem está mandando quem escolher diáconos. Quem é que está escolhendo os diáconos? É o povo que vai escolher. Os apóstolos disseram para o povo: escolha aí entre vocês. Homens, ou isto é, cabe a vocês, igreja, escolher no meio de vocês mesmos. Vocês que vão dizer. Vocês vão trazer e vão me apresentar os 12, a liderança. Vocês vão apresentar 7 varões. Nós vamos consagrar ao diaconato 7 varões. E quem vai nos dizer quem são os 7? São vocês. É a igreja. Porém, a igreja vai usar critérios, uma peneira, que esses 7 que serão apresentados precisarão passar por essa peneira para depois chegarem a nós, liderança instituída, os apóstolos, e nós então impormos as mãos e confirmarmos o ministério diaconal deles. Quais são aí os critérios? Primeiro critério: boa reputação. Vocês vão fazer um levantamento aí de 7 homens que a sociedade não tem absolutamente nada o que dizer deles, que tenham conduta moral, ética elevada. Não está falando, o primeiro padrão aqui, ou seja, o primeiro critério, não diz respeito à espiritualidade. Não diz respeito à espiritualidade. Diz respeito à moralidade e conduta ética. Boa reputação. Não tem a ver com ser espiritual. Tem a ver com ter um bom nome. Reputação é o que os outros dizem de mim, como os outros me veem, como os outros me enxergam, a sociedade. Sou um homem de bem, não sou? Sou um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, pagador de impostos, que ando em dia,
sem nenhuma dificuldade em transitar em nenhuma área do comércio, da vida pública, etc, etc, etc. Reputação. Vocês vão escolher da multidão, e aqui, irmãos, nada, essa multidão aí já contava com aproximadamente 5.000 pessoas, hein? 5.000 pessoas. Quando Pedro pregou o primeiro sermão, a multidão que se converteu foi de aproximadamente quantos? Versículo 41 do capítulo 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em Pentecoste nós tínhamos quanto? 120? Quase 120, né? Quase 120. Agora nós temos quanto? 3.000? Quase 3.000. Ok, quase 3.000. Aí nós vamos seguir o capítulo 4 e o capítulo 5. E nós temos aí um acréscimo da igreja, atingindo a soma aí de quase 5.000. Mas o fato é que desse grupo expressivo haveria de ser escolhido 7. É uma peneira considerável, né? Tirar 7 de quase 5.000. Primeiro critério, boa reputação. Segundo critério, cheios do Espírito Santo. Terceiro, cheios também de sabedoria, aos quais nós vamos constituí-los sobre este importante negócio. Isto é, os apóstolos da igreja, nós os apóstolos constituiremos administradores que nos auxiliarão sobre este importante negócio. Que negócio? Servir o povo. Preste atenção, diácono é um servidor local. E a expressão aqui, o negócio, é importante. A função dele é importante. Foram escolhidos. Nós temos a lista aí dos escolhidos, a partir do versículo de número 5. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, nome grego; Felipe, nome grego; Prócoro, nome grego; Nicanor, nome grego; Timão, o nome grego; Parmenas, nome grego; e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Escolheram 7, provavelmente 7 varões de origem grega, para poder cuidar das viúvas gregas. Interessante que no versículo 5, elegeram Estevão, e aí diz que era um homem cheio de fé, mas não era critério ser cheio de fé, não é? O critério ali, está cortando um pedaço ali agora que eu estou observando, mas está dando para ver, mas é o primeiro critério, boa reputação; segundo, cheio do Espírito Santo; e o terceiro critério, deixa eu mudar aqui a exibição do slide, acho que vai dar certo. Não cortou mais. Onde estava, cortava menos. Vamos tentar esse aqui. Não tinha observado esse. Esse aí onde está cortando menos. Tem que permanecer nesse mesmo. Vamos lá. Mas nós, ou seja, nós os apóstolos, a liderança da igreja, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isto é, agora, após a escolha dos diáconos, persistiremos 100% na missão a nós confiada em prol da igreja. Intensa dedicação à oração e à busca diária da revelação de Deus na palavra. Foi então aqui estabelecido
as responsabilidades e as funcionalidades da liderança ordenada da igreja, na pessoa dos apóstolos, e aqueles que estavam sendo constituídos para servir como diáconos. Quem cuidaria das demandas cotidianas da igreja seriam os diáconos. E a liderança instituída, os apóstolos, se dedicariam tão somente ou exclusivamente à oração e ao estudo sistemático da palavra. Enquanto os diáconos cuidariam de alimentar fisicamente as viúvas, a distribuição dos alimentos, etc., etc., os apóstolos continuariam se dedicando com o alimento espiritual do povo. Ou seja, olha o equilíbrio que eles encontraram aqui, cada um cumprindo a sua função. E com isso a igreja prosseguiu crescendo. A igreja, quando cada um entende seu papel no corpo e realiza o seu papel, a sua função, a igreja cresce. Agora, quando um quer fazer o papel do outro e o outro tem que fazer o papel do um porque uma lacuna ficou em aberto, uma brecha, e assim sucessivamente, cada um fora de lugar. O que foi chamado para cantar quer dirigir o culto, o que foi chamado para dirigir está na recepção, o que deveria estar na recepção está pregando, o que deveria estar pregando está cuidando, enfim, cada um fora do seu lugar. Isso dificulta o bom andamento da obra. Cada um precisa entender o seu papel. E claro, às vezes o papel que alguém exerce hoje, isso não implica em dizer que esse papel vai ser exercido para sempre. Mas ele precisa entender o tempo. Meu tempo hoje, exemplo, é o diaconato. Então eu preciso exercer bem o diaconato, como Paulo diz, aqueles que fizerem um bom papel como diácono, depois atingirão outros patamares na sua carreira ministerial. Mas cada um cumprindo a sua função, o seu papel. Isso aqui acontecia. Os líderes se dedicavam à oração e à palavra, e os diáconos, por sua vez, cumpriam o seu papel do cuidado do povo. Os diáconos, homens avalizados, escolhidos pela igreja, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Irmão, não tem coisa pior quando uma pessoa, seja lá quem for, é apresentado à igreja para ser diácono e a igreja reage daquela maneira assim: irmãos, nós vamos consagrar, a obra aqui está demandando, a necessidade muito grande, estamos avançando e precisaremos consagrar diáconos, e para tanto eu quero chamar aqui o irmão fulano de tal. A igreja não confirmou, a igreja não endossou, a igreja não avalizou. Está errado, a igreja tem que avalizar. A igreja precisa ter a sua... Você vê que na igreja primitiva era a própria igreja quem apresentava. Hoje é apresentado para a igreja, mas a igreja precisa concordar. Ou, se houver refutação, precisa apresentar. Não tem boa reputação, não tem isso, não tem aquilo. Diga, você. Sete diáconos. Pergunta aqui do Osés se eram 7 diáconos para quase 5.000 pessoas. Exatamente, na igreja primitiva, 5.000 diáconos para 7 crentes. Temos 5.000 diáconos para cuidar de 7 crentes. E não cuida um da vida do outro. Precisa ser ajustado. Vamos lá, algumas notas aqui a serem consideradas. Nota número 1, oração e ministério da palavra devem ser prioridades perenes, contínuas, na liderança da igreja. Isso não sugere que o ministério da benevolência esteja num patamar inferior. É uma questão, como já disse, das funções designadas por Deus. Para aquele determinado momento, cada um precisa entender qual é o seu papel e cumpri-lo. Se ele é um ensinador, ensine,
Paulo fala sobre isso: se ele presida com cuidado. Se ele ensina, que haja dedicação ao ensinar. Se ele é um diácono, que seja prestativo, que seja pronto a atender às necessidades da igreja, etc. Cada um tem que entender qual é o seu papel e cumpri-lo com o máximo de zelo e de dedicação possível. Segunda nota: quando ministros ordenados para liderar passam a maior parte do tempo cuidando dos assuntos materiais da igreja, naturalmente a vida espiritual do povo fica prejudicada. Se quem é responsável por cuidar da parte espiritual está tendo o seu tempo levado pelos cuidados com a parte material, como eu disse, se for fazer as duas, uma vai ficar prejudicada em detrimento da outra. Às vezes eu vejo isso em muitos lugares. Pastores que estão sempre fazendo o trabalho do diácono e estão sempre pedindo o diácono para pregar. Sou contra diácono pregar? Não, claro que não. Claro que não. Pregava quando diácono. Mas, às vezes, o pastor vai pedindo os diáconos para pregar porque ele está fazendo o papel do diácono. E o diácono está precisando fazer o papel do pastor. E vai ficando, a igreja vai ficando assim, olhando, vai olhando assim e não cria aquela identificação. Mas esse aqui está pregando sempre, é diácono, aquele ali que é do altar, não fala nunca. Tem alguma coisa aí. A igreja vai ficando sempre em suspeição, aquela coisa assim, mas fulano é do altar, nunca fala. O outro é do serviço, que não é menos importante, a questão é a funcionalidade para o bom andamento da obra, do corpo. A função dele é outra e ele está ocupando aquela ali. Então tem coisa aí fora do lugar. Quem nunca ouviu e viu na prática aquele cidadão que todo mundo dava para ele, não nota 10, mas nota 11 como diácono, o melhor diácono da igreja, consagraram ele a presbítero, acabou com o ministério de cidadão, não sabe fazer mais nada, fica ali preso, amarrado, travado. Era um exímio diácono, o melhor, o mais eficiente, o mais qualificado, o mais atencioso, o mais esperto, o mais dinâmico, mais isso, mais aquilo, o diácono nota 1000. Aí você colocou ele no presbitério, acabou com o ministério dele. Ele fica lá, o pessoal fica olhando para ele olhando para o povo, ele está vendo lá o diácono parado na porta e ele querendo ir fazer, e está vendo aqui faltando alguma coisa aqui, o outro que não foi ali, e ele está lá agoniado, porque ele ainda é diácono. É claro que o presbítero ainda é um diácono, pode exercer a função, tanto quanto o evangelista e o pastor. A gente não perde essas características, mas o que eu estou aqui pontuando é que se ele foi elevado a um outro patamar, que não está exercendo aquilo para que foi colocado, deveria ter deixado ele na continuidade daquela função que ele exercia com extrema qualidade. Isso precisa ser observado. Mas, diáconos, importantes serviços práticos. Importantes serviços práticos. Está aí, ó, cuidado da igreja, do patrimônio, da parte material, física da igreja. Importantes serviços práticos. Liderança ordenada, importantes serviços espirituais. Importantes serviços espirituais. Cada um cumprindo ao seu tempo a sua função. O diácono Estevão, vamos falar dele. Eu apresentei aqui que ele começa manifestando dotações que são além daquelas solicitadas para o exercício diaconal. Além de ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, a Bíblia diz que o diácono Estevão era cheio de fé. Ele tinha uma fé sobrenatural, uma fé que o levou ao martírio. Ou seja, ele morreu glorificando a Jesus com a sua morte. E tinha fé para isso, uma fé sobrenatural. Então, apedrejamento e morte de Estevão. Estevão pregou para o apóstolo Paulo, com a vida. Aquele sermão dele, um dos mais belos sermões aqui, que ele traz toda a história do povo judeu, desde a chamada de Abraão, lá na Mesopotâmia, e ele vem trazendo até Cristo. A mensagem de Estevão é o capítulo 7,
tem 60 versículos de Atos dos Apóstolos, ele prega uma mensagem que, observe, o versículo 55 do capítulo 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, não aguentavam mais ouvir a mensagem de Estevão, era poderosa. Eles taparam os ouvidos e faziam o que mais diz aí o texto, arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram as suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eufemismo, né? Morreu. E Paulo assistiu tudo isso. Que fé é essa para morrer apedrejado, dizendo que está vendo o céu aberto, pedindo perdão sobre os seus algozes, seus assassinos? Paulo saiu dali, com certeza, com esta imagem capturada, fixada na sua mente, e tentando buscar compreender o que levou esse homem a se dispor a morrer, a entregar a sua vida e morrer orando pelos seus assassinos. A fé de Estevão transformou-se em um enigma para Paulo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz, quando Jesus apareceu a Paulo e disse para Paulo, não é uma linguagem figurada: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, como um animal que quanto mais ele se balança, quanto mais uma fera tentando fugir, tentando escapar do seu domador, mais ela se machuca. Os aguilhões são aquela espécie de espeto, não é? Para poder dominar uma fera. E quanto mais ela pula, salta, tenta escapar, mais se machuca. E então o Hernandes Dias Lopes diz que Paulo começou a ser ferido na consciência na morte de Estevão, Saulo, né, na ocasião. Aliás, a mesma pessoa, não teve a mudança de nome, teve apenas, preferiu ser chamado pelo nome grego, Paulo, ao invés do nome hebraico Shaul, Saulo, que é o mesmo Saul, mesmo significado de Saul, também era da tribo de Benjamim. Mas enfim, ele começou a ser aguilhoado aqui na consciência com a morte de Estevão. E quanto mais ele tentava fugir, mais ele se feria. A mensagem de Estevão para Paulo foi extraordinária, não com palavras, mas com a vida. Propósito de Deus no apedrejamento e morte de Estevão, qual foi? Acordar a igreja em Jerusalém. O Senhor Jesus prometeu poder do Espírito Santo para que a igreja cumprisse um propósito. Poder com propósito. Não existe poder sem propósito. Aquela história de, meu irmão, eu recebi uma carga de poder, e aí? E aí, não sei. Só sei que eu recebi. Depois fui para casa, dormi e vida que segue. Não, poder tem que ter propósito. Deus não dá poder sem propósito. Poder com propósito. Recebereis poder. Para quê? Para ser testemunha. Onde? Em Jerusalém. Onde mais? Na Judéia. Onde mais? Samaria. Onde mais? Até os confins da terra. Jesus cumpriu a promessa? Sim. Deu poder? Deu. Os discípulos começaram a exercer o poder para o propósito, com o qual receberam o poder? Sim. Onde? Em Jerusalém. E depois? Depois mais nada. Eu não queria sair de Jerusalém. Só que o propósito do poder era pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente costuma sempre falar isso até em culto de missões, não é? Se a igreja não cumpre a ordem de Atos 1:8, Deus faz o quê? Manda Atos 8:1, que é a inversão. Atos 8:1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição. Se a igreja não quer sair debaixo do poder,
vai ter que sair debaixo de perseguição, mas ela vai para cumprir a obra. A igreja saiu, a perseguição despertou a igreja sai, e olha onde a igreja vai parar. Observe aqui: foram dispersos pelas terras, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? A igreja recebeu poder em Atos capítulo 2. A gente já está no 8 e ela ainda não saiu de Jerusalém. Só que a perseguição veio e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da onde? Samaria. Com exceção de quem? Os apóstolos não saíram. Você acredita nisso? A igreja saiu, mas os apóstolos não. A gente não sai. A gente continua aqui. Vocês podem ir. E foram. O diácono Estevão morreu. A perseguição iniciou. Um outro diácono que foi consagrado junto com Estevão, que foi o diácono Filipe, ele vai exercer o ministério dele aonde? Lá em Samaria. O retrato de uma igreja viva em constante movimento. Lembrando, os apóstolos, guarda isso, não saíram. A igreja foi perseguida, começou, cada um saiu para um lado. Aqueles quase 5.000 se dispersaram. Mas o grupo dos 12, cravado lá em Jerusalém, não saíram. Judéia e Samaria, por enquanto ainda não estamos falando de confins da terra. Lá em Samaria, então, nós temos o diácono Filipe. No capítulo 8, o Espírito Santo manifesta-se além de Jerusalém, propagando-se em poder e graça através de servos em fuga, caçados como animais através de Saulo de Tarso, representante dos interesses do judaísmo, sediado em Jerusalém. Perseguir a igreja de Jesus é a mesma coisa que perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo, uma vez que a igreja é o corpo do próprio Filho de Deus. Isso acontece com Saulo. O ministério do diácono Estevão, bem como do diácono Filipe, bem como do diácono Estevão, mostram-nos que, de fato, o livro de Atos não apresenta apenas os atos dos apóstolos, mas sim os atos do Espírito Santo através da igreja. Estamos vendo aqui atos de diáconos, Felipe, Estevão. Segunda nota: o fato de Felipe e Estevão não terem sido apóstolos não os impediu de terem ministérios miraculosos. Observação: milagres em si não trazem salvação, mas normalmente atraem as pessoas para a mensagem do Evangelho. Nota número 3. Lemos em Atos 8, versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam gritando em alta voz, paralíticos e coxos eram curados. Este texto revela-nos que Filipe não era um diácono apenas cheio do Espírito Santo, mas detentor dos dons de curar, palavra de sabedoria, palavra da ciência, operações de maravilhas, além de discernimento de espíritos. Isso acontece quando a vida do diácono pertence à igreja de Jesus, literalmente ao corpo de Cristo, e nunca à denominação. Filipe era um diácono da igreja e não de uma sigla religiosa. Tem gente que diz: eu sou diácono da igreja A, da igreja B, como se o ministério dele fosse circunscrito àquela igreja, e não do corpo de Cristo, do Senhor Jesus. Para exercer um ministério além das 4 paredes da instituição, da denominação, e poder ser um diácono cheio de poder em qualquer lugar por onde estiver, por onde passar. Filipe era um membro, um diácono, um servidor da igreja de Jesus Cristo. Então, por onde passava, os sinais o acompanhavam. O que é que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo o sal saindo do saleiro de Jerusalém para ser espalhado por toda a Judéia e Samaria, exatamente como o Senhor havia ordenado. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A perseguição faz com a igreja, isso aqui é interessante, digno de nota aí, de fotografar, se for o caso. A perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente: espalha e aumenta a colheita. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus, e a perseguição foi usada por Deus
para plantá-los em novo solo, a fim de que dessem frutos. A perseguição espalha a semente, e a semente espalhada, a colheita vai ser aumentada, multiplicada. Então isso aconteceu com a igreja primitiva. Vamos seguir. Algumas notas aqui. Capítulos 1 a 7 de Atos, Jesus tem testemunhas em Jerusalém. Pedro é o principal instrumento do Espírito de Deus. Capítulo 8 de Atos, Jesus tem testemunhas em Judéia e Samaria. Felipe é o instrumento principal direcionado pelo Espírito do Senhor. Do 9 ao 28, nós vamos ver testemunhas até as extremidades da terra, tendo Paulo como principal instrumento, né, o apóstolo dos gentios. Mas antes de falar disso, quero falar outro detalhe aí no capítulo 8. Dá uma olhada aí. Capítulo 8. Vou pegar aqui no versículo 13. O Felipe foi lá para Samaria, pregou milagres, curas, libertação. Até um certo Simão, mágico, se converteu, abandonou as artes mágicas, batizou-se na água, tanto ele, homens e mulheres. Versículo 13, creu até o próprio Simão e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Versículo 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, eles não saíam de lá, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Perceba, os apóstolos foram deslocados de Jerusalém para ir lá observar como é que estava o andamento da obra em Samaria, na liderança de Filipe. Viram que o crescimento da obra ali era exponencial, oraram pelo povo, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Felipe saiu dali, foi para o deserto, depois foi arrebatado em espírito para Azoto, outro lugar, etc, etc. A obra continuou. E os apóstolos fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. Pedro e João, que foram enviados pelo outro grupo, dos demais, para ver como é que estava a obra em Samaria. Voltaram para Jerusalém. Aí nós chegamos no capítulo 9. O perseguidor passa a ser perseguido, a conversão de Saulo. Olha o que diz o versículo 9. Aliás, o versículo 1 do capítulo 9. E Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aí você sabe o restante da história. O que chama a atenção aqui? Jesus deu ordem aos discípulos para que eles fossem por todo o mundo. Os discípulos, principalmente o grupo dos 12, resistentes. A perseguição começou a espalhar. Quando muitos chegaram à Judéia e a Samaria, mas os apóstolos permaneceram resistentes. Quando muitos foram lá ver como andava a obra em Samaria e voltaram para Jerusalém. Do outro lado você tem Saulo, cuja responsabilidade, enquanto membro do grupo dos fariseus, de tentar impedir o avanço do cristianismo, que ele chamava de seita, mas a função de Paulo estava restrita a Jerusalém. E Paulo vai à liderança do sinédrio, ao sacerdote, pedir que lhe dê carta, autorização, para ele cruzar a fronteira e ir lá para o país da Síria, perseguir cristãos que por acaso estivessem servindo a Jesus lá na cidade de Damasco, capital da Síria. Ora, de um lado, nós temos apóstolos que foram ordenados a irem
e que não vão. E você tem um perseguidor cuja sua responsabilidade é exercer o trabalho de perseguir em Jerusalém, mas quer ir adiante. E Jesus olhou e falou: não, eu preciso desse camarada no meu time. Ele faz mais do que aquilo que a gente manda. O grupo dos 12 a gente manda, eles não fazem o que a gente manda. E Paulo está disposto a fazer mais do que lhe é mandado. Não, vou trazer ele para o lado de cá. Eu vou encontrar com ele e vou passar ele para o meu lado. É o encontro a caminho de Damasco. Chegando lá, então nós temos a conversão de Saulo. Saulo chega então na cidade de Damasco, ali já tem um grupo de cristãos, estão sobressaltados com ele, etc, etc. Daqui a pouco eu chego lá. Saulo foi chamado para ser cristão, Paulo para ser apóstolo. Saulo foi conduzido à chamada geral, Paulo à chamada específica. Saulo representa o velho homem, Paulo novo. Lembrando, destacando mais uma vez, Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele adotou o nome grego. Ele permaneceu com o nome romano de Shaul, Saulo, mas como ele era um apóstolo entre os gentios, preferiu adotar o seu nome grego, Paulo, que é a mesma coisa. Não há uma mudança de nome. Mas quando ele foi chamado era apenas Saulo. Agora, para ser enviado aos gentios, passa a usar o nome de Paulo. Capítulo 10, a conversão de Cornélio. Deus comissionou Pedro para ir à casa de Cornélio. O elemento básico da comissão é uma visão de elementos imundos aos olhos do judaísmo. Através da visão de aves imundas, as quais ilustravam vidas humanas do mundo gentílico, Deus estava ensinando ao duríssimo Pedro uma lição inerente à vida da criatura humana. Vamos considerar esse episódio aqui. O apóstolo Pedro foi despertado e compreendeu que o plano divino de salvação eterna era para todos os povos e que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem ardente e fervorosamente no Senhor Jesus Cristo. Nota, Cristo entregou, lembrando lá do capítulo 16 de Mateus, entregou nas mãos de Pedro as chaves do reino dos céus. Pedro a utilizou no capítulo 2 de Atos para quê? Para abrir o reino aos judeus. Agora ele vai utilizá-lo uma vez mais para abrir a porta aos gentios. Só que foi difícil convencer Pedro a pregar para o gentio. Jesus deu aquela visão a Pedro, ele está lá no terraço e tal, e desce como que um cesto amarrado por 4 pontas, como se um lençol, e animais, toda espécie de animais imundos, e Deus dizendo para Pedro, a ordem vindo, está aí no capítulo 10, vamos ver. Versículo 3, aliás, não, aqui é a parte do Cornélio. 10, a partir do versículo 11. E viu o céu aberto, e descia um vaso, eu disse cesto, mas na verdade um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Pensa bem, Deus está dando uma ordem a Pedro, e Pedro está se recusando a cumprir a ordem de Deus. A justificativa de Pedro para não cumprir a ordem: eu sou santo, nunca fiz isso não, misericórdia, faço isso não, Deus. Não, Pedro, mas sou eu que estou mandando. Não, mas eu sou santo. Pedro, sou eu que estou mandando. Não, mas eu sou santo. Mais santo do que Deus, Pedro era. Deus estava mandando ele fazer, ele estava dizendo para Deus que não fazia porque era santo. Ou seja, ele era mais santo do que Deus. 3 vezes a revelação dizia a respeito a Cornélio, gentil, onde Pedro deveria entrar em sua casa e pregar para ele o evangelho. E Pedro está sendo resistente. Paralelamente a isso, Paulo está sendo trabalhado para ser apóstolo dos gentios. Aquilo que Pedro não quer fazer, Paulo estará disposto a fazer e dar até a sua vida. E Jesus está de olho nisso.
Ele está dando oportunidade a Pedro, mas Pedro está sendo resistente. Por fim, com muita luta, com muita dificuldade, Pedro entende o significado da visão. Chega um grupo de representantes lá da casa de Cornélio para levarem Pedro até lá. Pedro vai com muita dificuldade, entra na casa todo sem jeito, desquadrado, começa a pregar um evangelho ralo, fraco, light, sem graça, mas, para surpresa dele, enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio. Mais ou menos como Jonas pregando a Nínive, e todo mundo se convertendo, apesar de que não era esse o interesse de Jonas. Aqui é Pedro pregando meio sem jeito, mas o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam na casa de Cornélio, e Pedro não viu outra alternativa a não ser batizá-los. A partir daí, Jesus não vai mais insistir com Pedro para que ele pregue a gentios. A partir daí, a missão vai ser entregue para Paulo, que acabara de ter sido salvo. Tá? Vai passar um tempo, claro, de preparação. A igreja vai continuar crescendo, como a gente vai ver aqui, ó, no capítulo 12. Dá uma olhada no capítulo 12. A partir do versículo 19. Aliás, 11, é o capítulo 11, perdão, capítulo 11. A partir do versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia. Olha onde o evangelho está chegando. Fenícia, Chipre, que é a ilha no mar Mediterrâneo, Antioquia, que é na Síria, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos... Olha como é que estava enraizado o preconceito ainda contra os gentios. Eles estão espalhados pelo mundo, mas só estão pregando a judeus, não a gentios. Eles estão cumprindo a ordem. É para ir por todo mundo, a gente vai, mas a gente só prega para judeu. Estava difícil essa turma aqui, hein? A gente vai pelo mundo inteiro. Onde achar um judeu, a gente prega para ele. Se não for judeu, deixa para o inferno. A gente só prega para judeu. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e converteu-se ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, lá onde estava o grupo dos 12. E o que eles fizeram? Enviaram Barnabé para Antioquia. Vai lá, Barnabé, vê o que é isso aí que está acontecendo. Não, mas vocês são os líderes, Pedro, Tiago. Não. Vá lá você. Não saíram de Jerusalém. Então foi Barnabé, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Barnabé foi em busca de Saulo e trouxe Saulo para Antioquia da Síria para fazer parte da igreja de Antioquia. E a partir daqui, o núcleo da igreja para atingir o mundo inteiro, a partir daqui, não é mais Jerusalém. Agora passa a ser Antioquia. Porque Jerusalém ficou naquele sistema duro, rígido, não abria o coração, não queria evangelizar o mundo. Quando saía, não pregava a não ser a judeus. Então, eles não perceberam o movimento do Espírito sendo alterado, e então o Espírito se movendo em direção à Antioquia da Síria. A partir daqui, a gente vai falar já do capítulo 12, capítulo 13, todos os movimentos missionários começam a partir de Antioquia, as viagens missionárias, enfim, todo o livro de Atos dos Apóstolos, a partir daqui, gira a partir do núcleo da igreja de Antioquia, porque a igreja de Jerusalém foi dura, não cumpriu a ordem, a missão. Então Jesus levantou uma outra igreja em um outro local, com uma outra mentalidade, com uma outra visão, com uma disposição de cumprir a missão, e então essa igreja passa a ter proeminência no mundo antigo, suplantando inclusive a igreja de Jerusalém. Então nós vamos falar agora aí do capítulo 13 a seguir, da chamada e das viagens missionárias. Capítulo 13, deixa eu só ler
versículos 1, 2 e 3, e a gente vai para o intervalo e eu volto falando das viagens missionárias. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, primeiro deles, Barnabé; segundo, Simeão, chamado Níger; terceiro, Lúcio Cirineu; quarto, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca; e o último, Saulo. Olha aí, Barnabé o primeiro, Saulo o último. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, ou separai, entregai Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí nós vamos depois ler na sequência o itinerário, os resultados da mensagem evangelística, as perseguições, as transformações, a salvação, libertação e assim sucessivamente até concluirmos. Então, depois do intervalo eu falo da viagem, das viagens missionárias. Mas perceba isso, o centro ou o núcleo da igreja, a partir daqui migrou de Jerusalém para Antioquia, porque a igreja de Jerusalém foi dura, coração fechado, para acatar e obedecer à ordem de Jesus. Receberam poder, mas não cumpriram o propósito. Então Deus levantou e deu poder a uma outra igreja, em outro lugar, fora do centro religioso mundial que era Jerusalém. E esta igreja, a de Antioquia, foi a que enviou missionários por todo o mundo e impactou o mundo até chegar até nós. Vamos lá para o intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta para prosseguir falando sobre as viagens missionárias, ou seja, a partir dessa virada que dá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Então nós temos aí a primeira. As duas primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo começaram e terminaram, como antecipei, na cidade de Antioquia. Antioquia da Síria. Fica aqui, ó. Aqui está Jerusalém. E bem lá ao norte, Antioquia da Síria. Então daqui começaram as viagens. A gente vai ver a rota aqui da primeira. Paulo saiu acompanhado de Barnabé, que foi quem o trouxe para Antioquia, como lemos. Quando Paulo se converteu a caminho de Damasco, ele se converteu em Damasco, entrando na cidade. Ali ele foi batizado, ali as escamas de seus olhos caíram, ele voltou a ver. Ele começou a pregar em Damasco. As pessoas não deram muito crédito, tinham medo, achavam que pudesse ser até, quem sabe, um espião dos fariseus para tentar pegá-los, enfim. Ele não teve muito espaço. Ele foi trazido para Jerusalém, para estar com os apóstolos. Se eu não me engano, ele não ficou muito tempo ali. Eu vou te dar aqui o período exato, porque ele mesmo diz, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora,
acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Aí, depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes o destruiu. Então ele dá mais ou menos aqui as pistas. Ele foi para a Arábia, ficou lá por volta de 3 anos. Depois ele foi para a cidade natal dele, Tarso. Depois de ter passado em Jerusalém 15 dias com Pedro, ele vai para Tarso, que era a cidade natal dele, na Cilícia. Vocês sabem quanto tempo Paulo passou lá em Tarso? Acertou em cheio. Um bom tempo, disse o Djaelson. Acertou, foi preciso ele aqui. Um bom tempo. 10 anos, aproximadamente. 10 anos. Aí, 3 anos na Arábia, no deserto, recebendo a revelação do Evangelho, não de homens, mas direto de Deus. Vai a Jerusalém, é recebido com indiferença, o que tudo indica, pela liderança da igreja. Não deram muita importância a ele, ao seu ministério. Ele então se vê obrigado a voltar para sua terra natal, voltar a trabalhar, fazendo tenda, que era a profissão que ele tinha. 10 anos depois, somando tudo isso aí, dá quase 14. Barnabé é enviado de Jerusalém para ver a questão da igreja em Antioquia, que os apóstolos não querem ir. Quando ele está lá em Antioquia, ele vê a igreja, Barnabé pensa: tem a pessoa ideal para esse lugar aqui, Saulo de Tarso. O texto que nós lemos, capítulo 11, ele foi lá em Tarso, mandou mensagem, mandou carta, um telefonema. Não, irmão, era difícil naquela época, hein? Não sei se você sabe, mas era mais difícil do que hoje. Aí foi lá, pegou Saulo, trouxe Saulo para Antioquia, apresentou Saulo à igreja. Como era uma igreja formada por gentios, já tinha passado quase 14 anos aproximadamente da conversão de Saulo, então aquela questão de perseguidor perseguido já tinha arrefecido um pouco. Ele encontrou mais espaço ali na igreja para trabalhar, então estava ali. E o capítulo 13 que lemos e encerramos, e estava a igreja reunida em Jerusalém, orando, jejuando, servindo ao Senhor. O Espírito Santo falou na igreja. Coisa boa é quando o Espírito Santo fala na igreja, né, irmão? Falou ali na igreja de Antioquia, falava. E disse: apartai-me, separai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. A igreja não teve outra alternativa, como nunca tem quando ela é obediente ao Espírito Santo. Ela só tem uma: obedecer e acatar a ordem divina. Despediu os dois, que partiram, e a gente vai começar a ver aqui. Mas, só para você ter uma ideia, Paulo não converteu na segunda e foi para a obra missionária na terça, igual esses cantor sertanejo, cantor de funk, ex-atriz falida da Globo, e não sei o quê, que converte, né? Numa semana, na outra está no altar, dando testemunho, vestindo terno e gravata. Passou 14 anos, irmãos, até ser enviado para a obra missionária. Tem crente que subiu agora no ônibus e já quer sentar na janela já, ó. Ô, pastor não me vê, não sei quem 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 não me dá oportunidade. Estou aqui um tempão sofrendo aqui, não me consagra. Lá se vai 2 meses que eu me converti, não me consagrou a presbítero. Não dá não, assim não dá não. Vou voltar para o mundo, hein? Não. Aí tem uns pastor bobo que, né? A pressão, ó, pastor tal lá, o pastor tal lá, ó, já quer me levar evangelista, se eu ver aí. Não, pelo amor de Deus, não posso te perder não. É aquela lambança toda. Paulo ficou lá, ó, esquecido, não por Deus, assim, pelos homens, ficou lá, e Deus trabalhando nele, trabalhando, até que chegou o momento. Então ele vai com Barnabé, que era um profeta estruturado na palavra de Deus, homem cheio do Espírito Santo, fiel companheiro de Paulo na igreja de Antioquia. João Marcos, que é o primo de Barnabé e autor do Evangelho segundo Marcos. Vocês lembram, está aí no capítulo 13, falando da primeira viagem missionária, que a ordem do Espírito foi: apartai-me a Barnabé
e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aí o texto fala que eles foram separados e tal, partiram. Versículo 5. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João, que é Marcos, João Marcos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos, como cooperador. Quem era cooperador de Barnabé e Saulo? João Marcos. Mas o Espírito Santo mandou ir quem? Barnabé e Saulo. O João Marcos foi, sem ter sido chamado, e aí não deu outra. No meio do caminho, voltou para trás. Abandonou a venda atravessada até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, papá. A história vai seguindo. Então o procônsul, versículo 12. Isso aqui é nas primeiras regiões onde eles chegaram. Daqui a pouco eu falo alguns detalhes aqui para você. Vamos traçar aqui o itinerário primeiro. Saíram de Antioquia da Síria, navegaram até Chipre, depois foram a Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Então, Antioquia da Síria, que é o retorno da viagem. Nota, na primeira viagem missionária, Paulo, segundo Romanos 15, 20, recusou-se a edificar igreja onde outros servos de Deus haviam evangelizado. Além de grandes conversões de gentios a Cristo, é perseguido e apedrejado em Listra. Paulo colocou um propósito: eu não vou pregar aonde outros já pregaram. Eu vou estabelecer igreja onde não tem. Eu vou até os confins da terra. Eu vou pregar o evangelho onde não conhecem a Cristo. Ele não pregava onde já tinha uma igreja, abria outra igreja na frente da igreja, dividia o grupo e dizia que era obra de Deus. Não, ele pregava onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Antioquia da Síria, olha aqui, desceram a Chipre, subiram aqui na região chamada de Ásia Menor, Icônio, Listra, Derbe, e então voltaram para Antioquia. A primeira viagem foi, por assim dizer, curta, né? Não foi muito extensa, mas tiveram episódios aqui marcantes, como por exemplo, olha que coisa extraordinária, é narrado no capítulo 13, a partir do versículo 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. Deixa eu retroceder um pouquinho, calma aí. Versículo 13, capítulo 13. Versículo 14, deixa eu retroceder aqui ao versículo 14. E eles, saindo de pé, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Olha o que aconteceu, Paulo chegou em Antioquia da Psídia, é outro lugar. O nome parece Antioquia da Síria e aqui Antioquia aqui da Psídia. Paulo chegou até lá, foi na sinagoga no dia do sábado. Participou da reunião da sinagoga, era o estudo da lei, dos profetas. Terminada a lição, os líderes da sinagoga perguntaram a Barnabé e a Saulo: vocês têm alguma palavra? Vocês estão aqui de passagem para dizer ao povo? A oportunidade está com vocês. O famoso, vamos ouvir uma saudação com o irmão Paulo, está aqui de viagem, chegou aqui na cidade e tal. Vamos ouvir uma palavra com o nosso irmão? A igreja diz amém, amém. Paulo pegou a palavra, foi pregar. Claro que os líderes da sinagoga não imaginavam o que ele ia pregar. Ele começou a falar da lei, os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, até que ele chegou em Jesus Cristo. Aí o negócio não ficou bonito lá na sinagoga não. Versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a
Jesus, como também está escrito no Salmo: segundo meu filho és, hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Olha, Paulo começa a falar de ressurreição, falar de Jesus. 39, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venham sobre vós o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma grande obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saíram os judeus da sinagoga, os judeus saíram da sinagoga, quando eles começaram a falar de Jesus. A sinagoga tinha os judeus e tinham prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, que participavam no sábado dos encontros. Os judeus saíram, ficaram gentios. Os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, o que foi que aconteceu? No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Irmãos, você tem que entender o que aconteceu aqui. A sinagoga funcionava há anos, quem sabe há décadas, sei lá quanto tempo naquela cidade, e todo sábado aquele grupinho. Paulo passou de passagem, deram a oportunidade a ele de dar uma saudação, ele pregou o evangelho de poder, ressurreição, milagre, o povo foi embora para casa, contou para todo mundo: tem um pregador aí, tem um pregador aí, tem um pregador aí, rapaz, ele pregou sábado que vem ele está com a gente de novo e tal. De repente a cidade quase toda, não toda, mas quase toda, diz o texto, lotou a sinagoga no sábado seguinte. Os líderes da sinagoga ficaram como? Ficaram, como diz o popular, só o veneno, né? A gente está aqui liderando a obra aqui há 20 anos, 30 anos, nunca deu 30 crentes aqui nessa igreja. O cara chegou agora, pregou uma mensagem doida aí, ressurreição, não sei o que, agora está... Não. Aí a inveja entrou no coração deles. Começaram a contradizer, dizer que o que Paulo pregava era mentira, aquela perseguição toda. De quem? De líderes religiosos. Colocaram eles para fora da sinagoga. E aí eles abriram um trabalhinho, né? Não teve jeito. Tiveram que abrir um trabalhinho com os crentes que saíram da sinagoga, os salvos, os que abandonaram a lei para acreditar na graça. Então aí, esse foi um episódio marcante da primeira viagem missionária. Eles foram apedrejados, eles foram colocados para fora da cidade. Paulo foi tido como morto por ocasião do apedrejamento. Escute aqui o que eu vou lhe dizer. Isso aqui não estou dando isso com precisão e certeza, mas alguns comentaristas, dizem que nesta ocasião em que Paulo foi apedrejado e quase morreu, quando ele escreve a carta aos Coríntios, e ele fala do episódio em que ele foi levado ao terceiro céu, o tempo que ele diz que isso aconteceu praticamente coincide com essa época. Então tem alguns que acreditam que nesse momento de quase morte, ou até de morte, foi em que ele foi arrebatado e depois voltou e deu prosseguimento. Bom, só estou apresentando para você essa hipótese que alguns comentaristas dizem. A Bíblia não diz, então é apenas hipótese, mas as datas se aproximam. Por isso há essa conjectura. Vamos para a segunda viagem missionária. Agora ele é acompanhado de Silas, e mais tarde na cidade de Troade, acompanhado de Lucas, o escritor do livro, e o jovem Timóteo passa a acompanhar o grupo a partir da cidade de Derbe e Listra. Os itinerários começam em Antioquia da Síria, vai para Cilícia, Derbe, Listra, Galácia, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Jerusalém e retornam a Antioquia da Síria.
Depois da primeira viagem missionária, a igreja de Jerusalém ficou sabendo que gentios estavam se convertendo. Mandaram chamar Paulo para explicar que história é essa de pregar para gentios. A igreja era dura. Mandaram Paulo. Aí é o chamado Concílio de Jerusalém. É a primeira convenção de que se tem notícia. Aquelas convenções para tratar de assuntos pertinentes à obra de Deus, tal. Chamou eles lá para dar explicação. O que eles estavam pregando aí para gentios, que mensagem eles estavam pregando, o que eles estavam exigindo dos gentios que se convertiam. Então Paulo, a obra ficou por um tempo parada, eles tiveram que ir a Jerusalém, capítulo 15, para esse concílio. E vem pressão daqui, vem pressão de lá, os judeus ainda judaístas, criticando a atitude de Paulo, outros dizendo que não era bem assim, vai daqui, vai dali. Pedro, então, toma coragem, assume a palavra, conta o testemunho da conversão de Cornélio, um gentio. Quando Pedro entrou, o Espírito Santo caiu sobre ele. Paulo, então, vai contar o testemunho de por onde ele passou com Barnabé, os milagres, cura, libertação, prodígio, que autenticam que Deus estava com eles. Tendo ouvido isso, qual foi o consenso que eles chegaram? Versículo 28 do capítulo 15. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas fareis bem e se guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Aí mandaram Silas e um outro, que se eu não me engano aqui, chamava, deixa eu ler para não cometer equívoco, eles mandaram os discípulos e com eles Judas e Silas, que eram profetas. Foram lá, em Antioquia, disseram o resultado da reunião de Jerusalém. Paulo e Barnabé decidiram voltar a fazer uma segunda viagem. Barnabé queria levar Marcos. Paulo não queria que ele fosse levado. Aí criou uma contenda ali entre eles por conta de Marcos. Barnabé batia o pé que não viajaria sem Marcos. Paulo batia o pé que não viajaria com Marcos. O que aconteceu? O grupo, ou a equipe missionária se dividiu. Agora passaram a ser duas. Barnabé com Marcos vão para Chipre e Paulo com Silas vai seguir outro caminho, outro itinerário. Barnabé, ele é uma pessoa assim que ele não desiste facilmente de alguém quando erra, quando falha, ele vai atrás, ele ajuda a levantar, dá outra oportunidade. Tinha essa característica. Foi ele que introduziu Paulo entre os apóstolos, a igreja, e agora está fazendo o mesmo com Barnabé. Então Paulo vai seguir com Silas. Eles vão passando lá pela região da Ásia Menor, até que recebem uma visão do varão lá na Macedônia, que é o norte, bem ao norte da Grécia, já na Europa, clamando para que eles atravessassem para a Macedônia. Então o evangelho vai chegar na Europa a partir dali. Vamos ver esse itinerário aqui, ó. Foram lá no concílio de Jerusalém, subiram para Antioquia, Derbe, Icônio, Listra, aqui Derbe, Icônio, Listra, Antioquia da Psídia, Troade. Aí o varão da Macedônia, então eles vão atravessar Salmotrácia, Neápolis, até aqui, Filipos. Está aqui o itinerário. Passa pela cidade natal, Tarso, Derbe, Icônio, Listra, Troade, Neápolis, Filipos. Chegaram lá. Aí você sabe o que acontece em Filipos. Eles pregam o evangelho, são perseguidos, caluniados, presos, um terremoto na prisão, são milagrosamente libertados, mas ainda debaixo de perseguição eles vão para Tessalônica, que é uma cidade mais abaixo. Tessalônica, os perseguidores de Filipe vão atrás dele até Tessalônica, eles fogem para Bereia. Em Bereia, quando eles pregam, o pessoal de Bereia confere nas escrituras tudo aquilo que eles estavam pregando, por isso nós temos aí a expressão crente bereano, que é o crente que confere nas escrituras o que ele ouve. Ele não sai dando crédito, mas ele sempre confere. De Bereia ele teve que fugir para Atenas, desceu aqui. Em Atenas ele pregou no Areópago,
depois foi a Corinto, onde se encontrou com a turma toda, que tinha ficado para trás, o Lucas, o Silas, o Timóteo, e seguem viagem para Éfeso até retornarem ao lugar de onde saíram. Tem vários episódios marcantes, mas ele passa um bom tempo em Éfeso, e a terceira viagem, então, ele vai retornar a Éfeso, para fortalecer ainda mais a igreja ali naquela região. Isso tudo aqui nós vamos falar a partir da semana que vem, quando começarmos a tratar das epístolas. Cada epístola eu vou dizer como a igreja foi fundada, como Paulo chegou lá, a primeira mensagem. Quando falamos da carta aos Filipenses, como a igreja de Filipe foi formada, que pregação, etc, etc. Quando falarmos a carta aos Tessalonicenses, a mesma coisa. Vamos trazer o relatório da chegada de Paulo, a mensagem que ele pregou, a receptividade, a perseguição, o tempo que passou, o cerne da mensagem, e assim sucessivamente. Então, a gente vai dar esses detalhes a partir do estudo das epístolas. A terceira viagem, os itinerários. Antioquia, mais uma vez, Galácia, Frígia, Éfeso, Macedônia, Troade, Mileto, Tiro, Cesareia e Jerusalém. Aqui ele é preso, encarcerado em Cesareia. Vamos falar sobre isso também na próxima semana. O horário aqui já foi, vamos caminhar para a conclusão. Foi a partir do final da terceira viagem missionária, quando o ministério paulino manifestou esplêndidos milagres do Senhor, que o apóstolo viu-se totalmente envolvido e enredado nas consequências do ódio dos judaístas. Quanto mais milagres se manifestavam no ministério de Paulo, mais perseguição ele atraía. Mais vidas se convertiam também, porque o milagre atraía as multidões, a mensagem do evangelho era pregada, as pessoas se convertiam e gerava um ódio muito grande dos judaístas. Desde então, as caminhadas de Paulo sofreriam fortes bloqueios gerados por tribunais, prisões e, finalmente, a morte física na cidade de Roma. Ele passou por 3 grandes prisões, a primeira em Cesareia, a segunda e a terceira na própria cidade de Roma. Então, aqui a imagem da Roma antiga. A quarta viagem não foi propriamente uma viagem em si, mas acabou tendo contornos de trabalho missionário. Foi a viagem que iria o conduzir até Roma para a sua prisão, mas pelo caminho ele foi pregando o evangelho. Um apóstolo nas mãos de Deus, passando pelas águas bravias do mar Mediterrâneo. Olha aí, Jerusalém, Cesareia, ele teve que atravessar tudo isso aqui no Mediterrâneo até chegar a Roma. A via crucis do missionário. Teve alguns naufrágios, como da ilha de Malta, alguns milagres aconteceram aqui. Ele teve alguns acompanhantes, Lucas. As cidades por onde passou, Creta, teve um naufrágio, Malta outro. Elementos centrais, ele navegou em 3 navios, um a Dramatina e 2 de Alexandria. Isso aqui, detalhes para depois deixar para os irmãos nos slides. Mas a conclusão é essa aqui, ó. A proteção especial de Deus a Paulo, que acabou transformando-se na coluna espiritual da embarcação, seriamente atacada pela fúria de diversas tempestades, principalmente nas águas do mar Adriático. A prisão de Paulo após uma viagem de alto risco. A primeira prisão dele em Roma foi uma prisão domiciliar. Ele teve a oportunidade de alugar uma casa e ficou preso naquela casa por 2 anos. Recebia visita, tinha liberdade para pregar o evangelho e depois ele foi solto, tornou a ser preso. Na primeira prisão domiciliar, ele escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Importantes expressões de Paulo procedente do interior da prisão na cidade de Roma. Aos Filipenses ele escreveu, preso em Roma: saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, isso o alegrava, saber que ele estava sofrendo, mas o seu sofrimento trazia avanço para o reino de Deus. Ainda aos Filipenses ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares.
E ainda escreve assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo era guardado por 4 quaternos de soldado. Eram 4 que se revezavam de 6 em 6 horas, guardando ele. 4 soldados, vencia o turno de 6 horas, vinha outros 4, mais um turno, mais outros 4, outro turno, e ali iam se revezando. Aqueles 4 quaternos. E aí Paulo não tinha como sair para pregar, pregava para quem? Pregava para os guardas. E aí olha quando ele está escrevendo aos Filipenses: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas em toda a guarda pretoriana. Isso aqui é o alto escalão romano, a guarda pretoriana. Eram os soldados de maior patente que eram responsáveis pelos prisioneiros mais perigosos. Era o pessoal mesmo do alto escalão de César. Quando ele encerra a carta, ele diz assim aos crentes de Filipos: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ou seja, já tinha gente ali que se converteram. Paulo está escrevendo a carta, quando ele está concluindo, a saudação em Cristo para os irmãos, está lá os soldados: não, fala que a gente está mandando um abraço aí para eles também. Ó, o pessoal aqui da casa de César está mandando um salve aí para vocês também. Ganhou gente da guarda pretoriana, as prisões de Paulo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Durante 2 anos o apóstolo esteve na prisão domiciliar em Roma. Foram 2 anos aproveitados por Paulo no que tange a edificação da igreja em Roma. Cada dia dentro da prisão foi aproveitado de forma cabal, no sentido de orientar e direcionar servos de Deus que jamais envergonharam-se do ilustre prisioneiro, sempre desprezado e rejeitado, não somente pelas elites, mas também por alguns amigos próximos. Conclusão: Atos dos Apóstolos, portanto, no decorrer da história da igreja, é e sempre será o padrão de Jesus para a igreja dele em todos os tempos e em todos os lugares. Que nós, igreja do século 21, voltemos a nos espelhar nos cristãos primitivos de Atos dos Apóstolos e resgatemos o padrão divino de igreja para dentro de nossos templos evangélicos. E todos dizem amém. Vamos ficar de pé, vamos orar e depois eu procedo aí com o sorteio para nós encerrarmos a nossa aula, o nosso 18º livro. Vocês passar por ali, pegar a prova e ir para casa na bênção. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esta aula concluída, mais este livro que aqui encerramos. Ó Deus, continue nos ajudando a prosseguir, a avançar. Proteja-nos, livre-nos de todo mal, quando em breve estaremos já de retorno aos nossos lares, que possamos retornar protegidos pelas Tuas mãos, chegar nos nossos lares e poder ter uma noite de descanso com a nossa família e um fim de semana abençoado debaixo da Tua direção e da Tua proteção. Te agradeço por cada aluno aqui presente, que a Tua bênção seja constantemente sobre a vida dos mesmos, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus eu oro. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém.